Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É com alegria, com fé, esperança e paz que mais uma vez nós nos reunimos para a glória de Deus. Hoje, 16 de abril de 2020, estamos no nosso plantão de oração, de louvor, de ensino da palavra. Estamos aqui segundo as orientações do nosso pastor Clarimundo, para que durante este período chamado de quarentena, o povo de Deus, em especial da nossa igreja sede, possam estar assistido pela palavra de Deus, pelos louvores, para tudo aquilo que envolve a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais estamos aqui, pastor José Bonfim, pastora Zélia, irmão Antônio, e é assim que deve ser. Os irmãos em casa, ouvindo a palavra de Deus, assistindo a vídeos, lendo a Bíblia Sagrada, em comunhão com a família, graças a Deus por isso. E até que as coisas voltem ao normal, que elas possam se normalizar o mais breve possível, nós estaremos aqui na nossa posição. Vamos orar neste instante e hoje, especialmente, nós estamos com a presença do evangelista irmão Elson, que estará louvando ao Senhor e assim edificando a igreja que nesse momento nos assiste por intermédio das redes sociais. Pai amado, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe aos nossos irmãos, de maneira que tanto aqui na cidade de Anápolis, como em todo o nosso estado, Brasil e no mundo, ó Deus, que a tua glória se manifeste, que o teu poder se manifeste na vida dos teus filhos, dos teus servos, pois é através do ensino do apóstolo Paulo que nos diz que o Senhor nos selou com o Espírito da promessa, e este selo, que é a presença do Espírito Santo, atesta que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Portanto, abençoe os nossos irmãos, consola aqueles que estão em dias difíceis, dá saúde para os enfermos. Ó Deus, restaura a sorte daquele que precisa de portas abertas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Multiplica a farinha da panela, o azeite da botija, multiplica os nossos recursos. Amém. Queridos, no início da nossa reunião, por meio da internet, eu já quero deixar um aviso, repetirei ao final da nossa programação. E o aviso é o seguinte: dia 19, domingo que vem, do horário das 9 da manhã até as 11 da manhã, toda a igreja sede está sendo convidada para participar da ceia do Senhor. Nós estaremos aqui ministrando a ceia do Senhor e você, meu irmão, minha irmã, comece a avisar entre os seus familiares, entre o seu povo, para que neste dia você esteja aqui ceando a ceia do Senhor. Será pelo sistema drive-thru. Você não vai descer do carro, você vai passar com seu carro, com a sua família dentro, e você vai receber o pão e o vinho e a bênção do Senhor. Enquanto isso, toda uma equipe de irmãos, que nós não vamos exceder ao número de 19 pessoas, estaremos trabalhando na intercessão, organizando os elementos da ceia,
organizando para receber os irmãos enquanto vocês passam por aqui. Se porventura algum irmão vier a pé, nós estaremos também atendendo, ministrando a ceia do Senhor. O que é importante, segundo as orientações do nosso pastor Clarimundo, é que ninguém deve faltar, tá bom? Vamos receber a ministração do louvor com o nosso querido irmão Elson. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Os internautas estão nos acompanhando pelo YouTube, Instagram, Facebook. Quero cumprimentar com a saudação de paz a todos vocês. Quero dizer que dias melhores virão. Estamos aqui na casa do Senhor, buscando o Senhor dos Exércitos, o guarda de Israel, que não desampara os seus filhos. Para a meditação nessa noite de vocês, aqui talvez alguém que está passando por algum problema, está ansioso, preocupado, não se turbe o vosso coração. Crede no Senhor. Medita nessa letra. Parece que você se esqueceu de quem é filho. Parece que você se esqueceu quem é teu pai. Não esquece não. Você anda ultimamente sem destino, e no teu pobre coração já não mora paz. É sempre preocupado com o que vai acontecer, com o que vai vestir, o que comer. A inquietação dominou você. Mas escuta uma voz falar contigo, a voz daquele que é mais que um amigo, e ele tem algo importante para te dizer. Está inquieto porque se eu tenho controle das águas do mar, se o vento tem que se acalmar quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar. Está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão, se for preciso uso a burra de Balaão e faço a estátua de Dagon diante de mim se ajoelhar. Aquieta, descansa, jubila e canta. O mar está bravio, mas não perca as esperanças, pois quem peleja por você não perde o controle. Se faltou eu multiplico, se morreu eu ressuscito. Se o mar está na frente, marcha e deixa comigo. Aquieta esse teu coração, pois eu estou contigo. Está inquieto porque se eu tenho controle das águas do mar, se o vento tem que se acalmar quando eu mandar e ficar quieto no seu lugar. Está inquieto porque se eu ainda fecho a boca do leão, se for preciso uso a burra de Balaão e faço a estátua de Dagon diante de mim se ajoelhar. Aquieta, descansa, jubila e canta. O mar está bravio, mas não perca as esperanças, pois quem peleja por você não perde o controle. Se faltou eu multiplico, se morreu eu ressuscito. Se o mar está na frente, marcha e deixa comigo. Aquieta esse teu coração, pois eu estou contigo. Tem que se aquietar, tem que descansar, tem que jubilar, já começar a cantar. Pois se o mar está bravio, eu vou estar na proa, acalmando a tempestade. Não tem pra que esse dilema, se morreu não tem problema, eu chego e ressuscito e resolvo o problema. Aquieta esse teu coração e lembras que eu sou teu Deus. Não te esqueces que o controle da tua vida é todo meu.
Ele é todo meu. Não te esqueces que o controle da tua vida, assim diz o Senhor, é todo meu. Aleluia. Comece a glorificar a Deus aí na sua casa. Comece a clamar o Senhor, pedir renovo, pedir santificação, renovo do casamento, renovo na esperança, na fé. Busque ao Senhor, clame ao Senhor diante desse momento que estamos passando de quarentena. E eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração, Ele vai restaurar a sua casa, o seu lar, e a gente vai poder voltar mais fortes ainda para congregar, para pregar, para dar testemunhos. Então ore, busque o Senhor nesse momento agora. Aleluia. Há muito tempo você espera por uma promessa que Deus te fez. Você olha em sua volta e não vê nada acontecer, assim como Ana chorou e acreditou, e Deus então filho lhe proporcionou. Assim como Israel passou, o mar atravessou, a pés enxutos do outro lado Miriam dançou. Como Josué tocou, as trombetas soou, caíram as muralhas como Deus ordenou. Tudo que aconteceu foi promessa de Deus. Sei que Deus vai cumprir tudo que prometeu. Chegou o dia, a hora e o teu momento, que em tua vida as promessas hoje Deus vai realizar. Podem até te jogar dentro de um poço, até te venderem, mas teus oponentes vão te ver reinar. Quem sabe você está distante da sua casa, vivendo no campo ou até mesmo a pastorear. Mesmo que teus irmãos foram selecionados, mas foi Deus quem te escolheu, e todos reprovados vão estar. A promessa que Deus te fez ninguém vai tomar. Há muito tempo você espera por uma promessa que Deus te fez. Você olha em sua volta e não vê nada acontecer, assim como Ana chorou e acreditou, e Deus então filho lhe proporcionou. Assim como Israel passou, o mar atravessou, a pés enxutos do outro lado Miriam dançou. Como Josué tocou, as trombetas soou, caíram as muralhas como Deus ordenou. Tudo que aconteceu foi promessa de Deus. Sei que Deus vai cumprir tudo que prometeu. Chegou o dia, a hora e o teu momento, que em tua vida as promessas hoje Deus vai realizar. Podem até te jogar dentro de um poço, até te venderem, mas teus oponentes vão te ver reinar. Quem sabe você está distante da sua casa, vivendo no campo ou até mesmo a pastorear. Mesmo que teus irmãos foram selecionados, mas foi Deus quem te escolheu, e todos reprovados vão estar. A promessa que Deus te fez ninguém vai tomar. A promessa que Deus te fez ninguém vai tomar. Não vai tomar, não. Confia no Senhor. Agradeço a oportunidade. Entrego a palavra para o pastor aqui, dá continuidade.
Graças a Deus, ainda antes de terminarmos, nosso querido irmão evangelista Welso estará louvando ao Senhor. Queridos, eu quero nessa noite trazer uma rápida palavra a respeito de fé, de discernimento, uma palavra que pode ajudar a escrevermos a história das nossas vidas com as marcas bastante seguras e firmes de que Deus está conosco. Eu quero compartilhar com vocês história da palavra de Deus, de homens que viveram e que tiveram experiências das mais variadas e das mais diferentes formas, mas que ficou registrado para todos nós como testemunho e que valem para nós por motivos muito significativos, especialmente aqueles que dizem respeito às questões e aos princípios espirituais. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês a história de Jeoás. Jeoás foi um dos reis de Israel, cuja capital, Samaria. E Jeoás, ele reinou em Samaria, no território de Israel, sobre as 10 tribos, por 16 anos. 16 anos. E a história diz que tudo o que ele fez, os feitos dele, toda a história dele, tudo que ele produziu nesses 16 anos de reinado, constam nos escritos no livro da história dos reis de Israel. E dentro desse período do reinado de Jeoás, ele teve a oportunidade extraordinária, maravilhosa, de ser contemporâneo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. E o que ficou conhecido na história de Eliseu foi a oração de fé ousada que ele teve, o profeta Eliseu, em pedir porção dobrada do Espírito de Deus em sua vida em relação ao ministério e à vida do profeta Elias. Então Jeoás, ele foi contemporâneo do profeta Eliseu. E ele foi contemporâneo do profeta Eliseu, conforme diz as Escrituras, no momento em que o profeta Eliseu padecia da enfermidade que iria morrer. E o texto de 2º livro dos Reis, capítulo de número 13, quando começa a narrar a história de Jeoás, começa dizendo como introdução que Jeoás fez o que era mal perante o Senhor. Essa é o prólogo da vida de Jeoás como rei. E na história do livro da história dos reis de Israel consta. E em um determinado momento, o profeta Eliseu, adoecido da enfermidade que iria morrer, recebe a visita de Jeoás. Jeoás vai visitá-lo. O Dr. Russell Shedd diz que essa visita tem a ver com o olhar de Jeoás para tudo aquilo que representava o profeta Eliseu para a nação. Era a voz profética,
era o padrão moral, o exemplo moral que a nação tinha. E como o profeta Eliseu também havia conduzido o povo de Deus, de Israel, às vitórias, então Jeoás também o via como um líder, como alguém que merecia com toda certeza aquela visita para atestar o estado da saúde. E quando o rei Jeoás chega até a residência de Eliseu, ele fica muito impressionado com o quadro da saúde do profeta Eliseu. E ele exclama: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, que se torna aqui uma expressão de lamento, como que aquela pessoa que outrora viu um indivíduo, uma pessoa bem, robusta, desenvolvendo todas as suas habilidades, e de repente a ver acamado, às vezes enfraquecido, precisando de apoio, e essa é uma expressão de lamento, embora essa expressão tenha sido do próprio profeta Eliseu, quando viu os céus, abrindo no sentido aqui figurado, da sua separação do profeta Elias. Essa expressão é de Eliseu. Então, a gente já suspeita que havia em todo o território de Israel o conhecimento da pessoa que era o profeta Eliseu, da importância dele, do valor dele, do significado que ele representava para a nação. E diz-nos o texto de 2º livro dos Reis, capítulo de número 13, que quando o profeta Eliseu encontra Joás, e que Joás faz esse lamento, o profeta Eliseu reúne forças, e diz-nos o texto que essa foi a última profecia do profeta Eliseu, é a profecia final. Depois desta visita, depois deste encontro, o profeta Eliseu vai descansar, ele vai morrer, e esta é a última profecia. E o profeta Eliseu faz a profecia em cima da atitude que Jeoás tem. E aqui está algo muito interessante que nós vamos destacar. O profeta Eliseu diz para Jeoás: pega o teu arco, pega flechas e atira em direção do oriente. Jeoás faz isso, e quando o Jeoás faz isso, as mãos de Eliseu sobre as mãos do rei, representava ali um ato profético para Eliseu. Jeoás não está sabendo de nada, ele permanece cru na sua espiritualidade. Os olhos dele, as mãos dele, Joás, sentem as mãos de Eliseu, ele sente todo o ambiente, mas ele está cru espiritualmente, e ele não entende aquilo. E ele atira essa flecha, e o profeta Eliseu diz: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, o inimigo do povo de Israel naquela ocasião. O profeta Eliseu então diz para Jeoás e diz assim: atira as flechas. E Jeoás atirou as flechas, mas ele atirou apenas 3 vezes. E quando ele parou, diz-nos o texto no versículo de número 19, de 2º livro dos Reis, capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só terá 3 vezes, porém só agora 3 vezes ferirás os sírios. E o versículo de número 20 diz: e morreu Eliseu e o sepultaram. Eu quero
que você perceba que há uma grande diferença, gritante, enorme, entre Eliseu e Jeoás. E a diferença gritante que há entre eles repousa na vida de cada um deles. E o que eu tenho para dizer a respeito de Eliseu? Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, servo do Deus Altíssimo. O coração de Eliseu estava cheio de Deus, porque Eliseu procurava fazer a vontade de Deus. Qual é a diferença gritante entre Eliseu e Jeoás? O texto diz: pelo livro da história dos reis de Israel, começa a história de Jeoás, que reinou durante 16 anos em Israel, cuja capital era Samaria, que ele fez mal perante os olhos de Deus. Não se apartou dele, de Jeoás, os pecados de Jeroboão. Pelo contrário, ele tanto andou nos pecados de Jeroboão, que foi o primeiro rei depois da divisão em Israel, cuja capital era Samaria. Além dele andar nos caminhos maus, ele fez Israel pecar. Então, aqui está uma gritante diferença. Eu poderia olhar esses dois personagens, e eles estão muito longe de mim, na historicidade, mas o espírito que eles representam para mim hoje, é possível se identificar, é possível se ler, que existe na pessoa de Jeoás um tipo, uma característica de uma pessoa, de um indivíduo, que é a característica daquela pessoa, daquele indivíduo, que não permite Deus agir no seu coração, na sua vida. Ele está envolvido com muitas coisas, mas o seu coração está distante de Deus. Jeoás, para mim, representa aquelas pessoas que talvez têm Bíblia, que talvez ouvem mensagens, que talvez estão indo em cultos, mas que a palavra não penetra, não entra ao ponto de mudar essa pessoa, de transformar essa pessoa, transformar as suas ações, os seus pensamentos, a maneira de viver, a maneira de se relacionar com o próximo, a maneira de ser. Para mim, Jeoás é esse espírito do mundo, que engana os corações, que enganam as mentes, que faz com que a pessoa pratique o mal continuamente. E ela não só erra para si mesma, ela também é um poço, ela é também uma fonte que contamina as outras demais pessoas, fazendo-as errar. Jeoás é o tipo da pessoa, é o tipo do indivíduo, é o tipo de um sistema, de um espírito, que além de se auto-enganar, também é enganador. Eu olho, queridos, para essa situação e digo: por quê que este homem, apesar de todas essas características, ele ainda se volta para Eliseu nos dias da sua enfermidade? Ora, porque há dentro do ser humano, há dentro de nós, e não importa qual ser humano seja e aonde ele esteja, se nos palácios ou nas ruas, se é rico ou se é pobre, se é negro ou se é branco, não importa, há uma necessidade espiritual. Há dentro do coração do indivíduo, do ser humano, da pessoa, uma necessidade gritante por Deus. Aonde ele estiver, nos palácios ou nos casebres, ele vai procurar aonde está Deus. E ele vai até o profeta Eliseu. E é interessante que o nível de espiritualidade produzido na vida de Jeoás é insuficiente para ele discernir o que está acontecendo. Então tem horas que eu olho para essa confusão toda,
quando eu olho para essas notícias, esses debates, esses conflitos, e às vezes irmãos disputando contra irmãos, opiniões e tudo, eu fico observando que nós estamos perdendo a leitura correta dos nossos dias. E muita gente está permitindo que o seu próprio coração se encha de muita coisa, mas de muita coisa mesmo, menos da presença de Deus. Porque está havendo confusão, está havendo uma espécie de esfriamento no coração de muita gente, que às vezes a gente até se assusta. Às vezes até a gente diz: Israel, carros e cavaleiros do Senhor, como disse aqui o profeta Jeoás, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, mas isso não entra no coração. Então o que falta para Jeoás? O discernimento espiritual. Jeoás está vendo uma situação, ele passa por uma situação, ele é levado pelo profeta Eliseu a um momento que seria o momento da vitória, o grande momento de Jeoás. Poderia ter ficado nos anais do livro das histórias dos reis de Israel, que Jeoás discerniu a última profecia de Eliseu, e ele lançou flechas, até que aquelas flechas que representavam a vitória do Senhor sobre os inimigos de Israel, pudessem dar cabo definitivo sobre aqueles que eram inimigos. Mas ele não fez, porque ele ficou aqui na história como aquele que não soube discernir aquilo que era da parte de Deus para ele. Por quê? Porque diz-nos o texto nos versículos de número 11 do capítulo de número 13 de 2º livro dos Reis, o coração dele era mau, ele havia deixado de buscar ao Senhor, ele havia deixado de andar nos caminhos do Senhor. Então a minha mensagem nessa noite para você: não importa onde você estiver, não importa o que você está fazendo, não importa qual é a situação, a minha mensagem dirigida para você é: arrependa-se, converta o seu coração diante de Deus, entregue sua vida, esqueça um pouco o coronavírus, o Covid, a quarentena, os problemas, e se derrame na presença de Deus genuinamente. Diga não ao pecado, diga não aos problemas e às circunstâncias que drenam a sua energia espiritual, e que muitas vezes por conta disso nós não conseguimos discernir o que está à nossa volta. Imagine, meu irmão, imagine, minha irmã, era a vitória, era a flecha da vitória contra os inimigos. A cena é muito bonita. Permita você imaginar o profeta Eliseu reunindo forças, se erguendo do leito, que é o leito aonde ele não se levantará mais, e ele consegue colocar a mão dele sobre a mão do rei, e naquele ato figurativo, ele profetiza: esta é a vitória, esta é a flecha da tua vitória, atira mais flechas. Por que muitas vezes o nosso coração duvida diante das palavras que temos ouvido acerca de que nós venceremos, que nós romperemos, que nós não ficaremos do jeito que estamos? Por que você não traz paz para o seu coração? Deus está conosco, aquele que ordena nessa noite sobre a minha flecha e a sua flecha é o Todo-Poderoso, aquele que diz: atira uma flecha contra essa terra. Permita-me prefigurar esta flecha. Esta flecha não é uma flecha objeto que eu e você devemos que ter, mas quem sabe que essa flecha não poderia ser uma palavra de profecia, uma palavra de ânimo, uma palavra que enche os corações das pessoas de graça, de vida. Por que não nós, como irmãos e irmãs, como igreja, nas nossas redes sociais, por que não
nós lançarmos flechas da vitória do Senhor, que encha os corações de esperança. O profeta Eliseu está dizendo: atira, e ele atirou só 3 vezes e parou. O profeta ficou muito indignado, porque o profeta, diferente de Joás, estava cheio de Deus. Mesmo na enfermidade, mesmo na chegada da morte, mesmo nos últimos dias, mesmo nas dificuldades, o profeta Eliseu estava cheio de Deus. E cheio de Deus, ele queria transmitir essa unção como uma vitória sobre os inimigos de Deus. Mas ele mesmo foi limitado pela falta de fé de Jeoás. Eu quero nessa noite dizer para você: está diante de você essa história como um reflexo, quem sabe um espelho dos nossos dias. Quantas flechas de Deus você vai lançar sobre o solo que está contaminado com tanto espírito pessimista, com tanta crise? Eu quero dizer para você que a minha flecha será sempre a flecha para a vida. Eu vou me considerar aqui, não pela vaidade do título, pelo contrário, pela unção de Deus que está sobre mim. Eu quero ser um profeta da vida, eu quero ser um profeta da palavra de Deus, eu quero ser um profeta que, quando a palavra do Senhor sair da minha boca, ela traga aquilo que da parte de Deus Ele tem dito na sua palavra. E Deus está dizendo através da sua palavra: voltem-se para mim, entreguem a vida de vocês para mim, e creiam nas palavras que eu tenho dado a vocês. E estas, queridas, esta é a palavra de Deus para nós. Pois já nos diz o salmista, que quem encontra essa palavra e coloca ela no coração, encontra algo que é mais valioso do que o ouro depurado. A palavra de Deus, ela é mais significativa do que qualquer riqueza deste mundo. A palavra de Deus, ela transforma vidas. A palavra de Deus transforma o caos da nossa história em vida, e vida com abundância. Eu quero ser um profeta de vida na sua casa nessa noite, na sua família, e profetizar a você: coloque no seu coração a palavra de Deus, coloque no seu coração a palavra de Deus. Salmo de número 1, quando lá o salmista diz: medita nas palavras do Senhor de dia, de noite, de dia, para que você possa fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Meu irmão, medita, porque quando sair a palavra da sua boca, serão flechas de vitória na sua vida e na vida da sua família, para a glória de Deus. Flecha da vitória do Senhor para você, flecha da vitória do Senhor para a nossa cidade de Anápolis, flecha da vitória do Senhor para o nosso estado, flecha da vitória do Senhor para o nosso país, flecha do Senhor para as nações como vitória, flecha do Senhor para a minha vida. Este ano de 2020 será o ano de bênção da parte de Deus para todos nós. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Nós vamos ouvir mais uma vez o nosso querido evangelista irmão Elcio louvar, e logo após estarei trazendo a palavra de oração, abençoando você e fazendo as últimas considerações. Vamos ouvi-lo. Palavra maravilhosa. Fortalecermos no Senhor. A gente tem ouvido falar muito em imunidade ultimamente, e ela está atrelada também à atividade física. Então, eu quero falar para os irmãos: leia a palavra, porque isso faz exercício da fé, porque é através desse exercício que a gente fica imune contra as adversidades que tentam nos abalar. Certa vez, uma pessoa me demitiu de uma grande empresa, qual ganhava bem ali, sem nenhum motivo. Eu perguntei qual que era a causa, simplesmente falou que eu era um profissional de ponte aérea.
considerou eu fazer o mercado bem e colocou no meu lugar um familiar para substituir-me e para ganhar bem, porque graças a Deus eu tinha um bom network, graças a Deus a gente fazia um bom trabalho, ele quis só pegar aquela luva ali. Só que diante daquela circunstância, eu poderia muito bem ter ficado triste, mas eu peguei e falei para ele assim: eu recebo essa palavra para a minha vida como palavra profética. E entrei muito no avião para trabalhar, rodei o Brasil inteiro. Ele falou que eu seria um profissional de ponte aérea. Toda hora que eu entrava no avião, eu falava glória a Deus. E em cima dessa palavra, que eu poderia ficar triste, mas não, eu tomei como posse. Eu peguei aquela flecha, como o pastor falou agora, e lancei com força, exerci a minha fé. Então eu quero também falar para você exercitar a sua fé diante das adversidades, que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagre na vida de cada um de vocês. E através disso saiu até uma música que o Senhor me deu. Foi mais ou menos assim: quanto tempo sonhei, quanto tempo sofri, chorei, não desisti. Sofri, mas no Senhor confiei e me aprovei. A bênção chegou, o inimigo pirou, não desisti. Chorei, jejuei, insisti. Quem olha hoje nem imagina o que passei. Meu alvo é Cristo, pois sempre eu sei que Ele faz e sempre fará. É fartura, é bênção, é solução. É fartura, é bênção, é provisão. É fartura, é bênção, é solução. É Jesus entrando nessa questão. É fartura, é bênção, é solução. É fartura, é bênção, é provisão. É fartura, é bênção, é solução. É Jesus entrando nessa questão. Pararana, papara, paparara, pararana, papara, paparara, pararana, papara, paparara, pararana. Quanto tempo sonhei, quanto tempo sofri, chorei, não desisti. Lutas padeci, perseguição também sofri, mas no Senhor confiei e me aprovei. A bênção chegou, o inimigo pirou, não desisti. Chorei, jejuei, insisti. Quem olha hoje nem imagina o que passei. Meu alvo é Cristo, pois sempre eu sei que Ele faz e sempre fará. É fartura, é bênção, é solução. É fartura, é bênção, é provisão. É fartura, é bênção, é solução. É Jesus entrando nessa questão. É fartura, é bênção, é solução. É fartura, é bênção, é provisão. É fartura, é bênção, é solução. É Jesus entrando nessa questão. A promessa Ele fez, Deus não se esqueceu da tua oração. Deus não esqueceu dessa oração, não. Uma excelente noite para todos os irmãos do nosso estado, do Brasil, de todos os 4 cantos da terra que estão nos ouvindo. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, o cantor Elson é membro aqui da nossa igreja sede e já tem gravado trabalhos. Então, se você deseja
siga-o aí nas redes sociais, prestigie o trabalho dele para a glória de Deus. As informações que tenho para dizer para vocês é que continuaremos no nosso plantão de oração todos os dias. Às vezes a gente alterna um pouco o horário, que no caso está entre 7 e 8, mas até 9 já aconteceu o nosso culto, já ocorreu a nossa reunião. Então, a partir das 7 horas, comece aí a se organizar para você nos assistir. Domingo, temos a nossa ceia aqui na igreja sede, sistema de drive-thru. Os irmãos entrarão pela Leopoldo de Bulhões, aqui pelo estacionamento. Não haverá parada, não haverá aquela comemoração, de cumprimentos e tudo. É apenas uma bênção que traremos sobre os irmãos, algo que eu acredito trará para o nosso coração e a nossa alma esperança e fé de podermos cear como sempre ceamos aqui na nossa igreja. Então, participe. É uma instrução, é uma recomendação do pastor da nossa igreja, o nosso querido pastor Clarimundo. Então, domingo, das 9 às 11 da manhã. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, irmão Elson, pastor José Bonfim, pastora Zélia, irmão Antônio. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Visita a vida do meu irmão, visita a vida da minha irmã em sua casa, no seu lar, que eles recebam do Senhor tua bênção, a tua graça, e que amanhã, Senhor, pela força do Espírito Santo, nós estaremos aqui dizendo em uma só canção que somos o corpo do Senhor Jesus Cristo e não desistiremos até que volte o Salvador. Que o grande amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um do povo de Deus, não apenas nesse dia de hoje, mas até a volta de Jesus, no arrebatamento de sua igreja. E juntos todos nós dissemos amém. Deus te abençoe, fique na paz.